Obrigada, deputada Bia Kicis. Bom, eu não posso começar a minha fala aqui sobre esse projeto sem entrar na defesa do nosso Sistema Único de Saúde, nosso bom e velho SUS. Bom sim, deputado Gilson, muito bom, mas tem que melhorar muito ainda. Se não fosse o SUS, nós não estaríamos enfrentando essa pandemia do Covid. Quero até lhe perguntar, Vossa Excelência já tomou a vacina? Tomou as 2 doses? Obviamente, Vou lhe responder. Eu tomei a primeira dose, a segunda dose estava agendada pelo SUS no dia 10 de outubro. Depois disso, eu fiquei resfriado. Passando o resfriado, eu vim para Brasília na segunda-feira. Assim que eu voltar, eu vou tomar a segunda vacina. Com Muito relação bem. ao SUS... Não, só deixa eu terminar agora. Eu só fiz uma pergunta. Se fosse bom, Vossa Excelência iria ao SUS. Eu queria iria ao SUS. Pois não, deputado. Obrigada. Vossa Excelência não, fez é uma porque ao pergunta tomar vacina, o senhor está utilizando o serviço do SUS. Ao fazer uma cirurgia de alta complexidade, se o senhor precisar, o senhor vai utilizar os serviços do SUS, porque não tem nenhum plano de saúde privado que pague cirurgia de alta complexidade. Queria deixar isso registrado aqui, porque é importante, as pessoas falam daquilo que elas não conhecem. E achar que plano privado é melhor, eu queria perguntar para quem foi atendido pela Prevent Senior, se acha que é melhor mesmo. Porque é sem orientação, muitas vezes, da OMS, da saúde pública, e aí cai na mão desses planos. Então, o SUS é um excelente, sim, sistema único de saúde, e ele é solidário, para que aqueles que ganham mais, como nós aqui, o senhor, nós, deputados, paguemos os nossos impostos, que, aliás, eu defendo nessa reforma tributária que sejam aumentados, porque a gente ganha mais, pode pagar mais, para que esses impostos possam sustentar um sistema universal e solidário de saúde pública. O SUS é muito importante. Agora, ele é um sistema em constante aperfeiçoamento. Criado e estruturado a partir da Constituição de 88, ele está em constante aperfeiçoamento. E estava bem melhor. Aí, infelizmente, com o golpe, entrou um governo com visão liberal, neoliberal, como é de Vossa Excelência, e começou a desmontar os programas estruturados pelo poder público. E o SUS estava no foco. Antes da pandemia, quase que o governo acaba com o SUS e transforma num plano popular de saúde, onde o pobre ia pagar um pouquinho para ser atendido por um plano de saúde, dando a impressão que ia ser atendido melhor. Ia chover Prevent Senior por aí, com certeza. Nós íamos estar com uma situação muito desastrosa. Aí o que salvou o SUS foi exatamente a pandemia de Covid, que a despeito do Bolsonaro, da falta de orientação desse governo, da falta de compromisso dele, o SUS, os profissionais, os trabalhadores, os enfermeiros, as enfermeiras, os agentes, todos enfrentaram essa pandemia. Então, eu quero primeiro fazer esse registro aqui. Sem o SUS seria uma tragédia. Por exemplo, os Estados Unidos não têm um plano de saúde. Não sei se Vossa Excelência sabe, mas quem não tem dinheiro morre na porta do hospital. O hospital não recolhe, morre na porta do hospital. Não tem plano de saúde e não dão direito universal para as pessoas. Se é para tratar pobre assim, então, hoje nós temos um sistema que acolhe a todos. Tem que melhorar? Tem. Quando vocês saírem do governo, tenho certeza que nós vamos melhorar, porque nós vamos voltar a investir no SUS. E uma outra discussão que eu quero fazer um dia aqui com o pessoal liberal é sobre carga tributária. Porque nós não temos aumento de carga tributária no Brasil há muito tempo. O último aumento foi feito por Fernando Henrique Cardoso. A carga tributária brasileira era de cerca de 27% do PIB, hoje ela está em torno de 33% do PIB, 34%, e não passa disso desde lá. Então vamos devagar aqui para a gente não falar muita mentira e besteira. E o Estado é fundamental numa sociedade capitalista como a nossa, onde a alocação do privado é pelo lucro. E está correto, não estou nem questionando isso. Agora, se você não tiver uma mediação, vai virar o quê? Só onde tem lucro se investe? Aí pobre que não dá lucro para ninguém vai morrer? Vai ficar com estatística, como a gente vê o tratamento nessa casa e desse governo? Fala-se em percentual de pobre, em número de pobre, mas ninguém vive a vida do pobre. Agora, numa situação difícil, que a gente vê que as pessoas estão indo catar lixo, comer osso, e aí vem falar que o Estado faz mal. Se não tivesse o Estado, então onde é que nós estaríamos? Estaríamos numa situação pavorosa, não teríamos a educação pública, não teríamos o SUS, não teríamos a assistência social, não teríamos a Previdência.
Aí o privado ia resolver. Aliás, se privado fosse bom, as empresas não quebravam. E o que tem de empresa quebrando, o que tem de problema na iniciativa privada, e quando o sistema financeiro, esse arauto do liberalismo, tem problema no seu sistema bancário, a quem eles recorrem? Ao bom e velho Estado. Aí o Estado vai lá, injeta dinheiro, reestrutura o sistema, compra suas dívidas, parcela. Aí pode, né? Aí o Estado vale. Então, essa discussão do papel do Estado, a gente tem que fazer de uma maneira mais aprimorada e com mais tempo. Bom, em relação ao projeto, eu quero parabenizar a deputada Perpétua Almeida, porque esse projeto, ele tem um foco numa questão excepcional. Nós estamos falando de pessoas envenenadas, pessoas que precisam de uma assistência especial. Nós estamos falando de pessoas que foram cumprindo um dever de Estado, submetidas à exposição do veneno e que precisam agora, pelo menos, a reparação disso, ainda que seja uma justiça tardia. E não estamos falando de um número tão grande de pessoas que o Estado não possa fazer isso. Do total, só para ter ideia, alguns dados que foram apresentados na proposição, que eu acho que são importantes, para a gente ter ideia do que são esses remanescentes, essas pessoas remanescentes que precisam de auxílio, vamos falar sobre os óbitos, os falecimentos de pessoas que foram expostas ao DDT. Do total de 383 óbitos analisados, a faixa etária média de mortalidade ficou em 58 anos, tendo o estado do Pará registrado a menor faixa etária com 56,7 anos. Dos 383 óbitos, 55,87% ocorreram em idade abaixo de 60 anos e somente 12,5% alcançaram a expectativa de vida nacional, que é acima de 75 anos. Esses profissionais se encontram sem uma assistência médica e um tratamento especializado, agravando a situação e a qualidade de vida dos mesmos. Até porque o SUS, ele é voltado para dar a assistência básica de saúde. E nós temos dificuldade hoje, pelo SUS, de ter uma assistência, alta complexidade sim, é toda do SUS, mas da média complexidade. Tanto que eu apresentei um projeto nessa casa que dispõe os leitos que foram abertos pela Covid, quando terminar a pandemia e cair a necessidade de leitos para as Covids, que esses leitos sejam destinados tanto para UTI ou para tratamento que não seja de terapia intensiva, para doenças que são necessárias o internamento e que nós não temos hoje, para as especialidades. Então, nós temos problema, assim, de especialidade, porque o SUS não tem o dinheiro que precisava ter. Vocês cortaram o dinheiro. Lembra a emenda que vocês fizeram, a 95, do teto dos gastos? Pois é, esse teto dos gastos aí cortou o dinheiro para o SUS. Então, o SUS dá conta do básico, do universal, para milhões e milhões e milhões de pessoas. Não dá conta, muitas vezes, de fazer o tratamento das doenças especializadas. As pessoas ficam na fila porque precisam de cirurgia especializada, ficam na fila porque precisam desse atendimento ou exames. E aqui nós estamos falando de gente que está sofrendo e sofreu envenenamento, que precisa de um atendimento especializado, por uma função que o Estado lhes deu, né, de utilizar, de fazer a detetização. Então não tem problema nenhum, não tem contrariedade com o SUS e nem quer dizer que por isso a gente desmerece o SUS. Muito pelo contrário, o SUS tem que ser defendido e tem que ter o seu recurso aumentado. Logo, logo a gente vai acabar com essa nefasta emenda constitucional 95, que aliás está desmoralizada, né? Porque o Bolsonaro já está propondo fazer extra-teto, o dinheiro que ele quer para a Renda Brasil, depois que ele está destruindo o Bolsa Família, já quer fazer extra-teto, mostrando que a gente não precisa de um teto de gastos. Aliás, em 2020, o Brasil gastou mais de 800 bilhões de reais com o orçamento de guerra. Teto, sem espaço fiscal. Isso mostra o quê? Mostra que é possível, sim, investir dinheiro no país e ter programas sociais que cuidem das pessoas. Que essa tese de austeridade fiscal aí é história para boi dormir, para o mercado financeiro pegar a maior fatia para ter pagamento antes da dívida, para ter maior rendimento. É isso que está. 52% do orçamento vai para pagamento de serviço da dívida. Onde é que está escrito que tem que ser isso? Qual é a lei divina? A não ser as autoimpostas por esse Congresso. Por que a gente não deixa 30% para pagamento de serviço da dívida e alonga a dívida? Ou vocês acham que o Estado desse tamanho consegue se financiar apenas com os impostos?
Queria saber se uma empresa grande consegue se financiar apenas com seu faturamento. Não, geralmente ela tem operação de crédito, e de preferência num banco estatal, num banco de fomento. Então, vamos parar com essa história de privado, de Estado, que é melhor. É só trazer aqui o tanto de empresas que quebram, os problemas que nós temos da iniciativa privada e o tanto que o Estado teve que socorrer a iniciativa privada. Aliás, começar pelas deduções de impostos que tem, por uma série de benefícios que a gente teria que fazer uma verdadeira limpeza aqui, porque é demais. Mas isso vocês não fazem, né? Porque quando é para discutir a sério, não discutem. Nem os débitos com o Tesouro, né? Um monte de gente devendo imposto de renda, um monte de gente devendo, né? Todo mundo do mercado, aí, amiguinhos de muitos deputados. Então, olha, gente, esse projeto é um projeto excepcional, que ele pretende resgatar uma injustiça que foi cometida com esses trabalhadores que, na época, não foram orientados e nem tinham, né, condições, e não lhes foi oferecidas condições de proteção adequada para lidar com o DDT. Portanto, o Estado, que foi o patrão deles, tem a obrigação agora, sim, de um atendimento especializado, porque essas pessoas estão morrendo, essas pessoas foram envenenadas. Então, nesse sentido, quero dizer que sou favorável à proposta. Quanto às formalidades constitucionais, é uma proposição oriunda dessa casa, então está em conformidade com a Constituição. Nós temos o direito de iniciativa para apresentação de proposta à emenda constitucional. E quanto aos aspectos substanciais da PEC, há que se considerar igualmente que não há circunstâncias presentes na iniciativa legislativa que lhe impeça a admissibilidade. Então, somos a favor da admissibilidade dessa PEC, até porque, como eu disse aqui, ela vem no sentido de resgatar uma situação de injustiça, né, que deixou aí centenas de trabalhadores expostos. Então, é papel, sim, do Estado brasileiro, né, empregador, através da antiga SUCAM, dessas pessoas, desses servidores. É papel, sim, socorrer agora. É uma pena que isso tenha demorado tanto e tantas pessoas tenham morrido por falta desse atendimento especializado que precisavam. É isso, presidente.